Então, começamos a reunião agora. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, obrigado a todos os convidados, palestrantes, moderadores. O tema de hoje, na verdade, são dois temas, um tema arterial e um tema venoso. E eu já convido, de antemão, vamos deixar aqui o doutor Antônio Carlos, o doutor Trigo e o doutor Bruno, entre uma reunião e outra, para fazer suas considerações. E já passamos diretamente a palavra, então, ao doutor Marcelo, para que possa iniciar a sua palestra sobre síndromes aórticas agudas. Boa noite, doutor Marcelo. Um prazer imenso. Já virou aqui um capixaba aqui, com tantas palestras aí apresentadas na nossa regional, e a gente fica muito grato. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, para mim é uma honra. Boa noite, Bruno, ainda não tinha falado com você. Vocês estão com o meu primeiro slide na tela? Sim. Positivo, perfeito. Posso prosseguir, então? Perfeito. Ok. Então, boa noite ao presidente. Bruno, não tinha falado com você ainda. Boa noite, Eliud e toda a sociedade. Tenho grande apreço pela sociedade, pela Regional do Espírito Santo. E é uma honra para mim ser escolhido para falar sobre esse tema, um tema muito complexo, me perdoem até de antemão, porque vai ser muita teoria e menos prática quando a gente tem que falar disso como um todo. Bom, então, em termos de síndrome aórticas agudas, aqui são os meus conflitos, vocês sabem, eu sou próctor da Cook americana, sou próctor da Itamucino, que distribui a Cook do Brasil, e também da Cytec. Tenho também patentes em conjunto com a Cook, então está aqui declarado. As síndromes aórticas agudas, elas abrangem, como vocês podem ver no slide aqui, uma constelação de condições médicas potencialmente fatais. Então, tem a dissecção aórtica aguda clássica, né? Tem o hematoma intramural e a úlcera aórtica aterosclerótica, a úlcera penetrante. A gente chama de síndrome exatamente porque os sintomas podem mimetizar as várias doenças, né? A grande diferença é que no hematoma intramural não há ruptura da íntima, né? Uma doença aqui da média. A úlcera há ruptura dessa íntima e, eventualmente, pode se projetar uma ameaça muito grande à vida do paciente, com um risco de ruptura. E a dissecção é aquela imagem que todo mundo conhece. E elas realmente são difíceis de fazer a diferença às vezes. Acho que hoje nós estamos mais facilitados pelo uso do eco transesofágico, pelo uso da tomografia. Tudo isso tem ajudado bastante na diferenciação do diagnóstico, né? Chama atenção ainda que alguns autores incluem, além das 3 características que a gente conhece, que é a dissecção, hematoma e úlcera, ainda uma fístula esofagiana e o aneurisma mitocótico como situações de ameaça à vida. Mas nós vamos nos restringir a essas 3, que tipicamente na tomografia você vê que a úlcera é uma imagem que se projeta para fora da luz. Você vê a calcificação da aorta aqui, uma imagem para fora do contorno aórtico. O hematoma intramural também é muito característico, né? Lembra bem o aneurisma inflamatório da aorta infrarrenal, né? Um espessamento, como se fosse da parede. Aqui está a íntima aqui dentro. E a dissecção tem esse rasgo muito típico também na tomografia. Então, ali estão as 2 condições que a gente chama atenção também. Aqui são fatores de risco, né? O americano criou, eles criam sigla para tudo, né? Essa é a sigla backache. Então, são as doenças das costas, né? Das dores. Estou com dor torácica, né? Posterior. Então, o backache vem de válvula aorta, seriam os fatores de risco, né? A válvula aorta bicúspide, aterosclerose, doença do tecido conjuntivo, diagnóstico de aneurisma prévio, a arterite, uso de drogas, como cocaína, crack, a hipertensão arterial, gravidez e cirurgia cardíaca prévia. Então, esses são os grandes fatores de risco. É claro que essa história está um pouco
esse slide está um pouco, digamos, ocupado demais, mas é preciso que se fale que antigamente havia a definição, a dissecção aguda era definida, digamos, a primeira dessas síndromes, como ocorrendo dentro de 2 semanas como aguda e crônica após a segunda semana, e isso já foi modificado pelas diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia e pela Sociedade Americana também, e o próprio IRAD, então, que é o grande registro de dissecção, né? Então, hoje a classificação que a gente utiliza é de hiperagudo, dentro das 24 horas, agudo para 2 a 7 dias, subagudo de 8 a 30 dias e crônica mais de 30 dias. Isso tem uma importância, às vezes a pessoa fala, mas qual a diferença de hiperagudo, agudo, subagudo? É que, na verdade, nessa fase hiperaguda e aguda, é um momento onde ocorrem as maiores complicações, onde você se iniciou um tratamento clínico, tem que estar mais atento, e é a fase também que, se você precisar de um tratamento cirúrgico, seja endovascular ou não, também é onde existe maior fragilidade da aorta e do próprio paciente que acaba de ter tido o problema. Então, é claro que se a gente puder esperar um período de subagudo, se for fazer uma intervenção endovascular, eventualmente essa membrana, numa dissecção, por exemplo, vai estar um pouco mais espessa, talvez menos arriscada. Então, acho que essa é a grande condição, porque se você olhar a sobrevida global, progressivamente, nos 4 períodos de tempo, ela independe da estratégia de tratamento. Então, a longo prazo, acaba que essas linhas todas se confundem, mas na fase aguda é diferente o tipo de tratamento que você vai ver. Vamos olhar aqui na dissecção tipo A, por exemplo, que é a sobrevida dos doentes submetidos a tratamento cirúrgico, e ela é diferente da curva dos pacientes submetidos a tratamento clínico. Então, é claro que a dissecção tipo A, classicamente, é uma doença de tratamento cirúrgico na fase crítica mesmo, naquele famoso tão rápido quanto possível, né? Embora depois essas curvas se mostrem muito similares desse doente que não morreu no tratamento clínico, mas nesses primeiros 24 horas e nesses primeiros 7 dias, se não for operado, a chance de óbito é muito grande, né? Vocês olham a diferença aqui da curva nessas primeiras 24 horas, que cai aqui de 90% de sobrevida no doente com um tratamento cirúrgico para menos de em torno de 70% para o doente que não foi submetido a tratamento cirúrgico. Já na dissecção B, a gente pode comparar aqui, né, como nesse slide de tratamento endovascular, tratamento médico e o tratamento cirúrgico, a gente observa também que o tratamento cirúrgico tem um prognóstico pior, daí a gente, classicamente, o tratamento cirúrgico ser inferior ao tratamento médico, e hoje há um grande debate sobre quanto invasivo a gente deve ser no tratamento endovascular, que hoje a gente vai mencionar isso mais para frente, que embora o benefício inicial seja aparente aqui nesses primeiros 30 dias, depois essas curvas começam a mais ou menos se equilibrar, mas a longo prazo, e isso tem estudos mostrando, todo mundo está a par, acaba se diferenciando, elas começam a distanciar o doente que tem um tratamento endovascular e tem um remodelamento mais garantido, mais duradouro no seu acompanhamento do que aquele do tratamento médico. Né? É claro que existe um algoritmo para o diagnóstico integrado, né? A gente hoje, eu falei, tem tomografia, tem elétrico, o doente que chega com dor torácica, você tem que fazer um protocolo. Hoje todos os hospitais têm seu protocolo, já tem diretrizes da American Heart Association, da American College of Cardiology, Sociedade Europeia, enfim,
todos têm já, na verdade, existe um protocolo de fatores de risco que vai estratificando os doentes em risco baixo, 0 de pontuação, intermediária pontuação 1, e alta pontuação de 2 ou 3. E esses doentes que têm esse tipo de pontuação, caracteristicamente, são doentes de pior prognóstico, são doentes mais graves, né? Isso dá uma sensibilidade diagnóstica, quando os doentes têm isso, de maior até que 95%. É bom, eu peço aí ao pessoal que está na mesa, tem alguém com o microfone aberto, está dando eco, prestar atenção, só para a gente não ouvir um ruído de fora. Então, esses fatores de risco, e assim foi publicado, então aquele doente que chega com dor torácica e tem qualquer desses 12 fatores aqui, Marfan, história familiar, doença valvular, cirurgia aórtica recente, já é portador de um aneurisma conhecido, a dor muito intensa e abrupta, a dor como se estivesse cortando, as pessoas referem muitas vezes, doutor, tem uma tesoura nas minhas costas e tal, ausência de pulso num dos braços ou nos membros inferiores, déficit neurológico, hipotensão, choque. Então, isso, cada um ganha um ponto e esses pontos vão, então, sendo fortalecidos para o diagnóstico. Vocês observam aqui, percentualmente, que a maioria dos doentes tem esse de dissecção, tem a dor aguda, são 72%, gravíssima dor, muito forte, quase 70%. E tudo esses 6, 7, 8, todos relacionados à dor, são os fatores assim, muito, muito frequentes. E aí você, a cada risco desse, vai acrescentando um ponto aqui no score. Não sei se foi para todos, mas para mim cortou aqui, viu? Cortou para mim também. Eu achei que era meu sinal. A minha também. Não, cortou sim. Voltou. Voltou, não. Só voltou a imagem. A imagem está congelada para mim. Tá, também. Acho que o problema está na internet do Dr. Marcelo. Verdade. Alguém tem comunicação direta com ele? Porque aí avisa, senão ele deve estar continuando a falar lá, coitado. Verdade. Mandar Vou tentar chamar aqui. Tentei falar lá, mas está com o sinal desligado. Estou falando com ele. Isso. Ele tentando Diz que eu já estou falando com você. Só preciso de novo, peraí, vou procurar onde é que está aqui o código do Meet que ele vai entrar. Tá muito bem. Falou. Peraí, já vou entrar. Ficamos aguardando. Aguarda 2 minutos. Ok. Caiu realmente o sinal dele. uma síndrome do sinal aguda. É muito comum. Nos últimos tempos, eu tenho visto diversos casos iguais. Os sintomas são parecidos. Há um congelamento da imagem, depois seguido de uma perda do som, e, passado um tempo, o paciente pode retornar ou não.
Vamos Hoje o aguardar. tráfico de dados está sendo consumido pela eleição americana, eu acho. É verdade. Isso é coisa do Rapaz, Trump. você sabe que você falou uma coisa que não é impossível de estar acontecendo nesse momento? Isso é coisa do Trump. É o Com Trump. certeza não. Vamos aguardar aqui. O Biden é meio devagar, ele não ia conseguir. Não. O problema está lá onde? Está no Rio, com o Marcelo? Sim, Eliode, ele desconectou a reunião e ele agora está recomeçando a fazer a nova conexão. Possivelmente ele peça para ser incluído na reunião outra vez. Tá. Estamos aqui. Estamos no stand-by aqui. Uma coisa que talvez fosse interessante, quem está coordenando junto ao YouTube, fazer uma notificação, porque muitas vezes as pessoas podem... Eu acho que eu voltei aqui, eu peço desculpas. Voltou. O problema do vídeo. Síndrome do sinal agudo. É muito comum, Marcelo. Nós já tivemos vários casos, há um congelamento da imagem, perda do sinal. Não, mas é, o paciente sobrevive. aqui no Rio está um temporal muito importante, está chovendo muito agora. Não é Então vamos aquela lá. chuva de verão. Mas então eu acho que a gente estava nesse slide aqui do score de risco, não? Isso mesmo. Eu vou andar mais rápido um pouco para não tomar o tempo de vocês. Então, anatomicamente, essa classificação todo mundo conhece. Aqui a gente está misturando as duas, DBAIC e Stanford. Nós costumamos, aqui pelo menos no nosso grupo, usar muito a classificação de Stanford, tipo A e tipo B. Então, tipo B é depois da subclave esquerda, e a que envolve só a ascendente ou toda a ascendente e a aorta distal é o tipo A. Né? Eu acho que na era moderna até deveria ter o tipo C, que seria um tipo A que se transformou em B depois da tromba de elefante, que é uma cirurgia hoje muito comum na cirurgia cardíaca. Trata de secção A, bota uma tromba de elefante, e esse doente chega a você com uma complexa dissecção tipo B. Mas ainda não foi mencionado isso. Então, a dissecção aguda clássica, ela é caracterizada por um retalho intimal, né, separando o verdadeiro do falso. A incidência é difícil calcular de país para país, mas quando você pega na América, isso varia de 2 a 4 casos por 100 mil pessoas por ano, o que é um índice bastante importante. E fora os que não são diagnosticados, você vê em séries americanas a necrópsia ainda encontra quase 1% de mortes com dissecção da aorta. Então, há ainda uma coisa muito curiosa, que é o padrão rítmico cronobiológico, né, da incidência, que seria maior no inverno americano, em dezembro, nas segundas-feiras e nas horas da manhã, entre 6 e 12 horas. Ninguém gosta de trabalhar segunda-feira, é um problema, tá vendo? Bom, em geral, o tratamento hospitalar, ele sempre é importante para dissecção, principalmente do tipo B, que a gente mais vê. Então, tem que ser controlada a dor a qualquer preço, tem que ser controlada a frequência cardíaca e a pressão arterial, e aí a gente entra, esse doente tem que estar monitorizado, esse doente está com PAM, esse doente, então, recebe na maioria das vezes, tem que receber seu beta-bloqueador até endovenoso. Né? O tratamento definitivo, a cirurgia de emergência para todas tipo A, e inicialmente o tratamento clínico conservador para as dissecções tipo B não complicadas. Certamente o benefício do endovascular tipo B estável, né, a gente já falou antes, é uma questão que está em debate, é um assunto que está em andamento, ainda não está decidido, mas os estudos do STED, principalmente o STED XL, mostrou, como eu mencionei lá no início, que a longo prazo, lá ao final de 5 anos, o remodelamento da aorta
ele acontece muito melhor, de uma maneira muito mais estável no doente que teve seu tratamento endovascular. Entretanto, esses dados ainda não são definitivos, porque não foi notada uma diferença em relação à mortalidade global. E a questão desse trial, do STED XL, é que o número talvez fosse pequeno para chegar a esse tipo de conclusão. Eu, conversando recentemente numa live sobre dissecção de aorta com grupos do exterior, e conversei com grupos como o Gustavo Derich, na América, o pessoal da Europa, e a verdade é que ainda não tem, pelo menos desses grupos, ninguém fazendo o tratamento profilático. Ainda se dá uma chance de aquele doente que tem uma dissecção tipo B muito modesta, de tratar clinicamente, a não ser que haja alguma alguma complicação, e essa é a posição que nós adotamos aqui atualmente. Então, pelas diretrizes europeias, a dissecção tipo B ela é complicada quando existe dor persistente ou recorrente. Sim, então. Aí ele falou, eu ia até mandar aqui fazer. Eu falei, não, cara, segura, não vai mudar nada, deixa mudar, vamos, né? Qualquer jeito ele vai... Hipertensão não controlada, apesar da medicação completa, expansão aórtica precoce e má perfusão com sinais de ruptura e hematoma periaórtico. Bom, então esse seria, não vou entrar totalmente, mas é dentro daquilo que a gente já conversou. O doente instável, esse tem que ter certamente um eco transofagiano, eventualmente uma transtorácico transofagiano e tomografia para excluir uma dissecção de aorta, né? O doente estável hemodinamicamente, se o score é 0 a 1, ele pode fazer o dedímero, que combinado com raio-x e um eco pode levar você ao diagnóstico da dissecção, e o doente com grande possibilidade é aquele do score 2 a 3, que são aqueles fatores. Isso está publicado no Guideline de 2014, no Jornal Europeu da Sociedade Europeia de Cardiologia. Então, a recomendação do workup, aqui, basicamente, apenas vendo vídeos de evidência, mas é aquilo tudo que a gente viu ali anteriormente, os indivíduos com grande possibilidade, com um score 2 ou 3, esse certamente tem que fazer os exames rapidamente, diferente dos que têm score 1, esses podem ser, com mais calma, tratar a dor, fazer um raio-x de tórax, etc. E aí você vai evoluindo na complexidade. Eu não vou entrar em tudo, só para adiantar depois disso, da nossa demora aqui pela conexão. Então, além da dissecção da aorta, tem o hematoma intramural e a úlcera aórtica penetrante, que são as variantes, né, desse espectro de síndrome aórtico, que compartilham as características semelhantes, né? E isso, do ponto de vista patológico, a dissecção da aórtica e o hematoma intramural podem ser doenças que consideram principalmente a média, enquanto a úlcera penetrante é mais a íntima. Ainda se destaca, né, que o destino tardio da úlcera e do hematoma intramural é muito variável. Pode ser letal no número substancial de pacientes. Eu aqui, na minha prática médica, eu tenho muito mais tranquilidade de tratar ou como eu diria, de coordenar o tratamento de uma dissecção de aorta do que da úlcera aórtica e principalmente do hematoma intramural. Eu já tive numa mesa no Congresso Viva, aquele que tem em Las Vegas, e tinham representantes americanos, eles faziam uma espécie de ringue, uma brincadeira que eles faziam lá, e cada um mostrava um caso. E quando mostraram 2 casos de hematoma intramural de aorta, então o colega da Holanda, o Ence Van Hagen, colega dos Estados Unidos, e, enfim, 10 pessoas, sempre no hematoma intramural você conseguia chegar a 50%. A cada favor do tratamento endovascular e a tratamento conservador. Nunca aconteceu uma unanimidade.
e realmente o hematoma intramural é uma doença muito traiçoeira. Acho que a doença, a úlcera aórtica, aquela sintomática, está progredindo, o doente não melhora os sintomas, você está tranquilo para indicar sua cirurgia. A dissecção, quando ela complica, também. Quando não complica, você tem um tempo para discutir um pouquinho. Será que esse doente vai se beneficiar? É um sujeito muito jovem. Então, tem várias considerações. Mas o hematoma intramural, ele é complexo, né? Se ele pega a aorta ascendente, certamente o tratamento é o tratamento cirúrgico imediato. Mas quando não pega, seria como uma dissecção tipo B, o hematoma intramural, você tem que considerar muitas vezes o tratamento clínico. Eu já tive doentes que eu acompanhei durante 6 meses, mais de uma vez, e ao final de 1, 2, 3, 4 meses, a aorta se remodela sozinha, com completa reabsorção do hematoma, bastando controlar a pressão do doente. E o contrário é verdadeiro. Eu já tive 2 ou 3 em que formaram aneurismas ou dissecções com formações quase aneurismáticas. De forma que é a doença que mais me preocupa, para ser franco, como médico, é o hematoma intramural. Né? Ele se desenvolve na média, né? Desculpa a mídia, né? Eu acho que é em razão de tudo que acontece hoje em dia, a gente acaba falando mídia. E não tem uma laceração da íntima, né? Como eu falei antes, lembra muito aquele doente que tem um aneurisma da aorta inflamatório, aquele espessamento da parede, sem contraste ali dentro. E isso, na verdade, pode representar quase 25% desses doentes, uma possível dissecção da aorta com esse quadro típico, né? O envolvimento do tipo A não é o mais frequente, ainda bem, porque são os de prognóstico mais difíceis, têm que ser tratados cirurgicamente, e na descendente, são os 70% desses casos, são doentes que você pode, eventualmente, discutir o tratamento clínico, né? Quando você olha o guidelines também da Sociedade Europeia, tem uns preditores de complicação do hematoma intramural, que é a persistência da dor, depois do tratamento médico adequado e agressivo, dificuldade de controlar a pressão, o envolvimento da aorta ascendente. Quando a aorta, por causa dessa dilatação, desse espessamento da média, aumenta de 50 milímetros, né, de 5 centímetros, a aorta, em cada tomografia seriada, ela sobe mais de 1 centímetro, derrame pleural, ou formação ulceradas dentro do seu hematoma, e eventualmente se envolve os vasos viscerais ou os vasos cerebrais, e levando a um quadro de isquemia, né? São complicações para você recomendar. Então, inicialmente, a evidência classe 1C seria de tratamento médico, com controle da pressão e melhora da dor. Tipo A, cirurgia urgente, também evidência 1C. No tipo B, primeiro, e essa é a minha conduta, tratamento médico inicial, observando esses doentes muito de perto, também 1C, fazendo tomografias ou ressonâncias repetidas. Se complicar, aí entra o tratamento endovascular, com evidência 2A, e 2B, o cirúrgico. Hoje a nossa tendência é para o 2A, para o tratamento endovascular, tendo cuidado, eu costumo, nesses doentes, usar umas próteses específicas que hoje existem no mercado, que são próteses de dissecção. Então, são próteses que não têm barbelas nem free flow. Elas se fixam só pelo... E também tem o cuidado de não fazer um overlap muito grande, tentando pegar de uma área sã sem hematoma para outra área sã, também sem hematoma. Já tive casos que abaixo da endoprótese se desenvolveu uma espécie de falso aneurisma, e o grande risco, ainda não vi, mas está descrito, é você ter uma dissecção retrógrada da aorta, pela pressão da prótese e o rasgo que pode cometer. Então, eu tenho esses cuidados no tratamento endovascular. A úlcera aórtica, então, é uma placa aterosclerótica que penetra. A gente viu uma tomografia lá no início
dessa aula aqui. Essas lesões são mais raras, né? Em torno de 5%, 2 a 7% desses quadros similares das síndromes aórticas agudas, mas certamente para mim fica mais fácil tomar uma decisão quando esse doente está sintomático, quando a úlcera é grande ou que ela tem um pescoço muito grande, fica mais fácil você tomar decisão, até porque elas são localizadas, quer dizer, o risco de paraplegia é menor do que nas dissecções, é menor do que nos hematomas intramurais, você fica mais tranquilo para tomar uma decisão. Então, o objetivo sempre é prevenir a ruptura da aórtica, né, ou que isso evolua para uma dissecção da aorta. E as indicações, então, como a gente já discorreu sobre isso, são dor recorrente, refratária, sinal de ruptura contida, os doentes mesmo assintomáticos, mas com diâmetro maior de 2 centímetros, ou o pescoço ou de abertura na aorta maior que 1 centímetro, esses têm um risco maior de ruptura. É claro que esses critérios são critérios que não têm assim, uma concordância geral na literatura, mas eu, pessoalmente, são os critérios que eu adoto. Né? Todo doente, mesmo o doente com úlcera, ele ainda é indicado classe 1C, o tratamento médico para controlar a dor. Né? A cirurgia é 2A, no tipo A. Você certamente ainda, se existir possibilidade, dependendo da localização, proximidade da válvula aórtica, do tronco braquiocefálico, possibilidade das coronárias, você pode ter casos relatados, aqui mesmo no Brasil, de colegas nossos, de tratamento endovascular, com próteses adaptadas para isso, que seria menos agressivo do que uma cirurgia. Isso ainda em 2014, quando saiu o guideline, não estava, mas a partir daí a complicada certamente passa por um tratamento endovascular, quando não for tipo A, for um tipo B, principalmente, quero dizer, depois da subclave esquerda. Eu gosto de mostrar essa caricatura de Darwin, de 1871, né? Porque quando ele citou que ele descendia o corpo de um primata, adaptando ao corpo de um ser humano, identificado na cultura popular como principal autor, né, da teoria evolutiva. E aí, hoje, nos lembram, quando a gente está operando, que dizem muitas vezes que acaba que os cirurgiões são macacos treinados ou qualquer um pode fazer tratamento endovascular. Eu acho que esse não é a visão. Eu acho que seria a premissa do tratamento endovascular, essa frase de Darwin, que não é o mais forte das espécies que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele mais responsivo às mudanças, mais adaptado às mudanças. E eu acho, então, que a mudança endovascular é uma realidade e vai sobreviver no nosso meio, aquele que se adaptar a essa mudança. Eu gostaria ainda de mostrar, para terminar, só essa correlação muito interessante, publicada em 2018 no Circulation, que é entre a dissecção de as síndromes aórticas agudas e o score, aquele que a gente discutiu, e o dedímero, mostrando que a interação do dedímero com o score pode ajudar a você retirar alguns doentes do grupo de síndrome aórtica aguda e evitar, assim, tomografias e outros exames, claro, né? Então, esse estudo, Advised, ele tem aqui as implicações dele, porque, na verdade, a associação do risco com o dedímero pode te ajudar a evitar que alguns doentes façam exames desnecessários. Finalmente, dizer que pode evitar de 1 a 2 tomografias nos pacientes suspeitos de síndrome aórtica aguda, quando eles tiverem menos de 1 no score e o dedímero menos de 500. Então, isso ajuda, quer dizer, você faz o score e o dedímero na emergência, controlou a dor, já está mais tranquilo em relação a esse doente, diferente do doente que tem o score acima de 1, e esse sim, aí já para evitar
só o dedímero não é suficiente. Aqui eu queria mostrar 2 casos para finalizar. Um caso de dissecção aórtica, vocês observem, esse caso, um homem de 77 anos, inicialmente aquilo parece até um hematoma intramural, mas vocês vão ver que a aorta dele está perfundida por baixo, mas é uma dissecção que espreme bastante a luz verdadeira, troncocelíaca, mesentérica, a dissecção renal direita e renal esquerda da falsa luz. E esse exame, então, foi em janeiro de 2020, desse ano agora, depois elas se estendiam até as ilíacas. Aqui vocês observem troncocelíaco, mesentérica da luz verdadeira, e aqui à esquerda vocês veem que a renal direita saía da luz. Quando tem alguma comunicação aqui, eu tento ainda achar essa renal, não era o caso desse paciente, então antes de operá-lo, eu procurei fazer uma perfuração e acabei encontrando a renal que saía da falsa luz e trouxe ela com o estente revestido para a luz verdadeira, para num segundo tempo, essa já é a tomografia agora realizada em outubro, 10 meses depois. Então, depois de colocar as próteses torácicas, saímos daquela fase aguda. Aqui são 4 ramos. Ele ainda tem uma dissecção que a gente identificou algumas intercostais e da mesentérica inferior, mas o doente está muito bem, 10 meses depois, inclusive com essa renal direita, que não aparecia, que era da luz falsa. Então, hoje você vê a renal direita completamente revascularizada, esse rim aqui. Aqui, último caso para mostrar a vocês, um hematoma intramural desde lá do arco aórtico, uma senhora de 80 anos, com um derrame pleural. Esse hematoma vinha até o tronco celíaco. E eu, com 79 anos, ela sem tratamento, eu sugeri fazer o controle. Eu a vi, então, em fevereiro desse ano, e agora, em agosto, ela já vem diferente, quer dizer, ela reabsorveu completamente, olha, observa só, na aorta torácica e no arco. Entretanto, na região lá da transição tóraco-freno, da aorta, ali perto do diafragma, ela fez isso, uma espécie de um falso aneurisma, que eu venho seguido, já tinha, essa é de agosto, mas eu já tinha visto isso sendo observado, e agora a própria família queria que eu operasse em fevereiro, eu falei para não operar. Agora que eu falei que estava aumentando ali embaixo esse aneurisma, a família declinou da operação. Mas a gente espera fazer outra tomografia e ver o que acontece. O meu receio é ter que operá-la em caráter de urgência, mas é curioso notar como a aorta que vinha até a subclave toda cometida foi toda remodelada, restando mais essa parte distal. Olha só, que dá para ver nitidamente. Então, eu acho que as perspectivas futuras, eu acho uma das grandes... O progresso, eu não vou discutir isso, é muito ocupado esse diagnóstico, mas esse slide, mas eu gosto dessa frase, que é: a gente pode, nos pacientes idosos, eventualmente discutir uma varredura, como a gente fez com o aneurisma da aorta abdominal, um rastreamento oportunista. Então, esses doentes mais idosos, vamos discutir aí, se é da 7ª década, 8ª década, com 2 minutos com eco transtorácico, você já pode fazer um rastreamento deles, e aí entra o papel da ecografia, um exame não invasivo. Talvez a gente melhore a não entrar em urgência nesses casos, né? Esses pacientes de uma aórtica, a sobrevida, a gente sabe que é altamente dependente do tempo, né? A mortalidade aguda no tipo A é de 2% por hora nas primeiras 48 horas. Então, isso mostra que, dependendo desse doente, onde ele é atendido, quer dizer, se existe uma condição dele receber, de ter os exames, ou mesmo de fazer um procedimento, seja endovascular ou cirúrgico, é fundamental, dependendo de onde ele procurou o tipo de hospital. Então, é preciso que o grupo esteja, mesmo no hospital de base, ou hospital geral, de primeiro atendimento, possa referir esse paciente num serviço mais especializado. E aí entra o papel, como a gente discutiu, não só do estadiamento pelo risco, como do dedímero, que pode ajudar nesse diagnóstico, né? Então, eu acho que no futuro próximo
Os pacientes com tipo B, principalmente não complicada, talvez tenham um TEVAR preventivo, não é ainda a opção do nosso grupo pessoalmente, mas pode ser. E a nova fronteira é o tipo A, que já tem sido feito, já tem relatos também desses doentes serem tratados, mesmo de dissecção, eventualmente com próteses ramificadas de arco ou com prótese só da aorta ascendente. Eu termino aqui agradecendo a vocês, mostrando essa transição. A gente sai do outubro rosa para o novembro azul. Lembrando aos colegas que o novembro azul é a hora da gente fazer o exame da próstata, que ano que vem nós vamos ter o simpósio de aorta em 2021, 27 a 29 de maio, aqui no Rio de Janeiro, que eu estou coordenando junto com um grupo. Espero que seja presencial esse evento, conto com a presença de todos vocês, e muito obrigado, estou aqui à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. Muito obrigado, doutor Marcelo, é sempre uma aula maravilhosa e sempre uma oportunidade muito legal de estar ouvindo aí sua experiência e passando para principalmente os mais jovens. Nós estamos em época de prova, os seus slides eles foram extremamente didáticos e acho que para quem está fazendo prova, um tema como síndromes aórticas é sempre importante, sempre cai, e mais uma vez muito obrigado. Vamos começar então com inicialmente o doutor Fábio Pereira e depois o doutor Antônio Augusto nas moderações. Doutor Fábio, por favor. Obrigado, Eliud. Mais uma vez, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Beleza. Mais uma vez por esse convite. Já no mês passado ia ter esse prazer do encontro com o Marcelo, mas ficou para este. Mas é sempre um prazer ouvir o Marcelo falar. Só queria lembrar você, Marcelo, que esses 2 meses, outubro e novembro, são os meses mais capixabas do ano, né? Rosa e azul. É verdade. E a nossa bandeira, como bem lembra o doutor Bruno aí, nas nossas cores. Mas vamos voltar para a horta. Assim, a gente fala de síndrome aórtica aguda, pensa muito na parte que mais tem lesões, que é a parte descendente e tal, mas a gente tem que lembrar que a aorta começa lá na válvula, como você mesmo disse, as situações mais trágicas estão lá no arco, e também vai até distalmente. Distalmente a situação é um pouco mais confortável, você é uma pessoa que é pioneiro no nosso meio nos tratamentos dos problemas toracoabdominais, mas o arco ainda fica devendo, né? Eu estive em 2018 no SVS com o Dr. Stefan Howlund, certamente você conhece, é uma pessoa que estava... na época ele era presidente da Sociedade Europeia e estava em desenvolvimento de uma prótese para o arco com ramificações, inclusive da Cook. Não sei se você teria alguma coisa a dizer para a gente sobre isso, porque a gente fica sempre ansioso no tratamento, né? O que vamos fazer quando pegamos casos que não podem ser tratados? Eu acho que você lembrou muito bem que eu acho que, além da aorta ascendente, uma fronteira mais difícil é o arco aórtico, né? Porque são os ramos principais ali dos troncos supraórticos. E nós, no Brasil, já temos 10 casos feitos com essa prótese com 3 ramos. Então, ela já está disponível ao Brasil e, assim como no Brasil, como na França com o Stefan, ou como nos Estados Unidos com o Gustavo, essas próteses ainda são CMD, são feitas sob medida. Nós agora reunimos todos, tem até uma publicação que eu estou presente, do Stefan, sobre o uso na dissecção da aorta, e a gente observou que, você sabe que eu fui o primeiro a iniciar um chamado ramo interno, não sei se você já viu. O ramo interno de prótese, eu comecei a usar há quase 10 anos, em 2010, para os rins, para as artérias renais. E esses ramos internos foram adotados, então, agora para a aorta, para o arco aórtico. O ramo interno, ele te dá uma flexibilização, porque como ele é um ramo, não é uma fenestra, porque na fenestra, que sempre foi o meu debate, se você quer difundir, eu não posso fazer uma prótese que só o Gustavo consiga, o Oderich consiga fazer, só o Eric Verhoeven consiga fazer, só o Stefan consiga fazer. A gente tem que fazer uma prótese que qualquer um de nós possa fazer. E quando você tem uma prótese com ramo interno, o que acontece? Ele abre um leque, o ramo. Então, qualquer ramo abaixo, o teu ramo pode ir para a esquerda com cateter navegar,
você colocando um stent autoexpansivo, você faz a curva. Então, e a gente observou, reunindo agora os dados dos casos que a gente mandou para projeto na CUC, então, só aqui do Brasil a gente mandou 10 casos, não é a diferença tão grande, da América tem pouco mais que isso, o Stefan tem 30 e poucos. Então, você observa que há uma coincidência do tronco braquicefálico ser, se você olhar para um relógio de frente, ser tipo às 13 horas e a artéria carótida esquerda ser ao meio-dia. E há uma coincidência da subclave esquerda ficar entre meio-dia e 11 horas. E tudo isso, se você tem uma prótese com um ramo sempre a 1 hora, outro ao meio-dia, outro às 11 horas, você vai acertar qualquer caso ou 90% dos casos. É raro você ter certas anomalias, uma diferença muito grande. O ramo da subclave, a gente fez um ramo invertido, né? Os dois ramos carotídeos e braquicefálico, a gente cateteriza com clampeamento subsequente da carótida comum. Primeiro, da direita, faz o braquicefálico, abre, sutura, depois abre, confiando sempre no shunt carótido interno-externo. Depois faz o da esquerda, e o da subclave você vem por baixo e cateteriza ele, inclusive ele é pré-cateterizado, além de não ser difícil cateterizar a subclave, mas você pode laçar a guia que vem nele e facilita. Então, eu acho que o próximo passo, ela já está disponível no Brasil, o próximo passo é fazer a prótese de prateleira. Há uma limitação ainda, que é o diâmetro da aorta ascendente. Em geral, a gente não faz quando essa aorta tem acima de 38, porque considera que ela já é uma aorta chegando a 4, já é uma aorta doente, então a chance dela dilatar é muito grande. Então, os doentes que têm 39 e 40, esses doentes ainda são encaminhados à cirurgia. Há um trabalho do neozelandês, não sei se você viu, que ele faz uma mini esternotomia e pega uma mecha, uma tela e diminui o diâmetro da aorta para 32, 34, e aí sim fica factível, achando que é menos agressivo. Eles estão fazendo isso já tem mais de um ano, mas a gente ainda não tem resultado na literatura para dizer que essa seja uma conduta válida para se adotar. Mas, por enquanto, acho que é importante você saber que essa prótese de arco está disponível no Brasil para qualquer um, desde que seja aprovada dentro dos critérios da CUC, em termos de diâmetro, né? Da aorta ascendente, basicamente. Mas aí a gente ainda acaba ficando preso num ponto, né? Está disponível em que tempo, né? O problema às vezes a gente não tem o tempo, né? A gente não, o doente eu falei, não tem o tempo. Ela não é nem você, nem o Stefan Roulon, nem o... Nem você. Nem eu, porque elas são sob medida. Então, em princípio, a gente tem essa prótese em 45 dias, ela está no Brasil. E mais, é claro que dentro da pandemia tem alguns atrasos. Uma outra peça, quer dizer, que eu ainda não fiz, mas sei que não sei se está disponível no Brasil, mas eu vi o relato de um caso, que é a fenestração a laser, né? Você bota uma prótese e fenestra ela na hora, a laser, e abre uma abertura para a inominada e para a carótida. Aproveitando. A diferença só é que você vai ter um tempo de isquemia cerebral até a perfuração. O pessoal que tem experiências mais nisso é o pessoal da Virgínia, e uma série grande já, com bons resultados. Muito bem. Doutor Antônio, suas considerações, por favor? Na realidade, fazer consideração sobre a apresentação do Marcelo é fazer, como permite a expressão, algo chula, mas é fazer chover no molhado. Ele sempre faz apresentações muito claras, fez um panorama muito bom, muito sucinto, de um tema muito amplo, com vários tópicos que ainda são algo controversos. Então, na realidade, os aspectos mais relevantes a questionar-se dentro da abordagem desses problemas da aorta
São muitos, a bem da verdade. O Fábio tocou num aspecto que tem uma relevância significativa, porque as soluções estão ainda em encaminhamento. A propósito, Marcelo, alguém no chat procurou saber o nome dessa prótese. Acabei de Existe já uma responder. Na verdade, no chat? por enquanto, a do arco é prótese ramificada de arco, né? Agora, a de ascendente, que a Cook tinha, como é que chama? Ascending Graft. Esse nome vai mudar. E a de arco ainda é eles chamam de A-branch, mas o nome parece que vai mudar para ter uma prótese, depois que tiver uma prótese que está se pensando de prateleira. Como tem a T-branch, que é a de tóraco abdominal, o A-branch seria de arch ramificada. Então é A-branch, T-branch, mas na verdade, se você for falar com alguém que quer uma prótese, eu quero uma prótese ramificada de tóraco abdominal, quero uma prótese ramificada de arco. E isso será bem entendido. Entretanto, eu, dando continuidade, ainda tenho visto algumas dúvidas que podem parecer primárias, mas eu vi isso no próprio Pan-Americano, o último Pan-Americano, bem da verdade, onde se discutia o lado de acesso para implantes, no caso da correção, nos casos de dissecção, qual o lado de acesso para fazer a progressão do guia até a aorta ascendente. Pergunta desse tipo. Então, eu vou, já que não existe assim algo tão muito mais... Eu vou ouvir a sua opinião. Você tem um critério específico para fazer o acesso no caso de tratamento de dissecções? Tenho. Na verdade, eu não tenho um lado específico, não. Eu tenho um critério específico. O meu critério específico depende da anatomia que a tomografia me evidencia. Tem certas vezes que a dissecção progride até as ilíacas ou até mesmo as femorais. Tem muitas vezes também que ela progride e tem uma grande reentrada só em uma das ilíacas, eu diria que essa é a maioria, e que a outra já te encaminha para a luz verdadeira. Então, se o direito ou o esquerdo não tiver dissecção na ilíaca, já me encaminhar para a verdadeira, eu procuro o caminho mais fácil. Quando esse caminho é confuso, quando tenho, já operei, por exemplo, uma dissecção tipo B, em que tinha uma oclusão de aorta. Tentei por baixo cateterizar, recanalizar a aorta a nível supracelíaca e não conseguia. Então vim de cima, porque eu vi que ela se afilava como uma ponta de lápis a nível do diafragma, e trabalhei como se fosse uma femoral. Guia e catéter, guia e catéter, guia e catéter. Quando olhei, minha guia estava dentro da dissecção abdominal. Eu falei, pronto. Aí eu fui com um balão de 6, depois com um balãozinho de 8, depois com um balãozinho de 12. Eu fui aquilo com muito medo, dilatando essa nova passagem que fiz. E terminei colocando, num primeiro tempo, uma prótese torácica ali, para garantir essa abertura. Melhorou a perfusão visceral. Esperei 3 semanas. Como esse doente era um doente de altíssimo risco, eu sempre faço estagiado os casos, mas nesse eu fiz estagiado intra-hospitalar. Eu esperei ele internado e depois botei uma prótese ramificada e assim foi feito, então, uma prótese ramificada na dissecção tipo B num doente com oclusão de aorta. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Bom, então, para concluir aqui, concluindo meus cumprimentos a você. Obrigado. Sempre bom te ouvir falar mais uma vez, tá? Passar a palavra a Eliud aí para que conduza o chamamento ao palestrante seguinte. Muito bom. O negócio todo aí está no orifício de entrada, né? Se você tá primeiro, saber se você está na luz do vaso. Segundo, se você conseguiu controlar a zona de dissecção. Daí para lá, todo santo vai ajudando. Parabéns a todos. Antes de passar a palavra para a doutora Fanilda para o nosso segundo tema, eu gostaria de convidar o doutor Antônio Carlos, o doutor Trigo, se estiver presente, e o doutor Bruno, nessa sequência, para que nós passássemos rapidamente as novidades, tanto do Congresso Brasileiro de Ecografia, se o doutor Trigo não estiver, a doutora Ana pode fazer às vezes dele, e o doutor Antônio Carlos, sobre o Congresso Brasileiro. Temos novidades aí, né, Antônio Carlos? Doutor Trigo, doutor Antônio Carlos, doutor Bruno. Ainda. Doutor Antônio Carlos, por favor. Ana?
Doutora Ana. Gente, primeiro, Eliud, muito obrigado pela... Pode continuar, Antônio Carlos. Se a- Na sequência vem a doutora Ana Ofanilda. Tá ok. Depois a gente deixa a Primeiro eu mulherada gostaria de dominar aqui o agradecer- esquema. É isso aí. Pode falar. Primeiro, eu gostaria de agradecer, Eliud, a oportunidade que a Regional, na sua pessoa, Regional do Espírito Santo, tem dado ao apoio à Nacional, porque o congresso que eu vou falar, que é o Congresso Brasileiro do ano que vem, é o nosso Congresso da Nacional. E como foi dito, né, pelo doutor Antônio Augusto, doutor Antônio Augusto, eu também sou amador em relação a Eliud, não se preocupe com a confusão passada. Mas, como o senhor... Quando o doutor Antônio diz no início, ninguém tolera mais as lives, com todo respeito, e muita gente já está, inclusive, ganhando a vida fazendo terapia, né? Terapia das síndromes das lives, né? Esse estresse livático, vamos dizer assim. Então, o que eu queria anunciar é que o Congresso Brasileiro, nosso Congresso Brasileiro do próximo ano, em 2021, nós queremos fazer presencial, em forma de um grande reencontro. Nós não temos... Não é que nós não temos um plano B, mas nós estamos apostando todas as fichas aí e gostaria de convidar a todos e conclamar a todos para que nos ajude a divulgar que na próxima segunda-feira nós vamos fazer um webinar de lançamento nacional e internacional do Congresso. Nós vamos fazer um webinar estendido para toda a América Latina, porque nós estamos compreendendo que é uma oportunidade da gente avançar, porque todas as fronteiras estão fechadas para os congressos internacionais, nós estamos convidando os nossos vizinhos da América Latina a participar também no nosso congresso do ano que vem, e vamos começar com o lançamento na próxima segunda-feira, onde a gente vai fazer o webinar sobre extensão de coagulação e trombose venosa. É um tema já batido, mas a novidade é que é um palestrante internacional de Harvard, Dr. Samuel Zachary Goldman, e nós vamos começar às 19h. Nós vamos fazer um painel, onde vai ter uma conferência, uma aula, né? E logo em seguida o doutor Eduardo Ramanciotti e o Fabrício Santiago vão fazer a discussão e responder perguntas e fazer a moderação das perguntas através do chat, porque é um webinar. E essa transmissão vai ter tradução para o português e para o espanhol, já que a gente quer também convidar os nossos vizinhos. Então, eu queria conclamar a todos para que reservem o horário na agenda na semana que vem. Tem novidade, sim, em relação a esse tema, para nos ajudar nesse lançamento. E quem tiver amigo, né, no Brasil, grupos, divulgue essa live que já está disponível no nosso site, nas redes sociais e nos grupos, inclusive da Regional do Espírito Santo. Muito obrigado, Eliud. Muito obrigado a todos. Obrigado, Antônio Carlos. Doutor Bruno, vou deixar o senhor incumbido de fazer essa transição para o setor feminino da aula, com exceção do doutor Zé Marcelo, que vai moderar também, junto com a doutora Ana. E então eu convido o senhor para dar algumas breves palavras e já passar de antemão a palavra à doutora Fanilda. Se o doutor Antônio Trigo entrar, a gente passa para ele. Doutor Bruno, por favor. Só para lembrar que tanto o Congresso de ECO quanto o Congresso Brasileiro são eventos da SBACV e que a gente pede aos nossos associados que participem. São eventos oficiais que fazem parte da nossa jornada, assim como os eventos das regionais. E é tão bom a gente ver os associados juntos, todo mundo junto, unido, prestigiando uma sociedade. Eu acho isso sensacional. Então, essas oportunidades a gente não pode perder, não. O DIECO ainda vai ser de forma não presencial, mas, se Deus quiser, em Brasília, a gente vai poder, não sei se vai ter distanciamento, mas pelo menos se ver de perto e mandar um beijo e sentir um abraço gostoso. Então, fica aqui o convite para que a gente prestigie cada vez mais os eventos oficiais da sociedade, que são preparados e feitos com muito rigor científico e com muito carinho ao associado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bruno. Evento nacional, acho que é uma obrigação de toda a regional divulgar, me perdoe, mas sem eles, acho que sem a nacional não existiria regional, né? Então, não precisa falar mais nada. Muito obrigado a vocês pela divulgação também do nosso evento. Parabéns pela prova, doutor Bruno, foi excelente.
Foi uma surpresa agradabilíssima, eu tinha restrições, mas assim, dou o braço a torcer, só tenho a enaltecer o esforço que foi feito tanto pela comissão da banca quanto pela diretoria para que isso pudesse ser realizado de maneira bem satisfatória. Meus parabéns. E já convido, então, a doutora Fanilda, a doutora Ana, o doutor José Marcelo, para que nós passássemos, então, para o segundo tempo da nossa live, podemos terminar aí com chave de ouro. Tá? Muito obrigado a todos. Doutora Fanilda, por favor. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar minha tela. Então, Eliude, está liberada? Ok. Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai abordar esse tema de mapeamento venoso no CEAPS baixo. O que a gente pode informar para o cirurgião? Eu gostaria de compartilhar com vocês através de casos clínicos e queria que vocês raciocinassem junto comigo. Essa primeira paciente aqui, ela exemplifica, é um protótipo de um número de pacientes que vocês atendem no consultório. São mulheres bonitas, jovens, que não têm sintomas nenhum, a não ser o incômodo de usar short ou de usar vestido por causa dos chamados vasinhos. Esse outro paciente aqui é um paciente com 32 anos, que também é totalmente assintomático. Ele tem uma área de telangiectasia aqui que não o incomoda, mas a esposa está incomodada com isso. Então, ela pediu com que ele fosse para um cirurgião vascular. Então, eu queria que vocês raciocinassem junto com esses dois pacientes. Será que você necessitaria mesmo de fazer um exame? Ou a gente pediria nesses dois pacientes um ultrassom vascular? Eu vou responder para vocês que a gente pediria um ultrassom vascular, porque em outras épocas, talvez, a decisão fosse só tratar o paciente baseado no exame físico e no exame clínico dele. Porém, as estratégias de tratamento mudaram e o nosso mapeamento venoso também mudou. Então, vocês pediram o exame de ultrassom vascular e, na grande maioria, vocês vão receber este laudo aqui, ó. Junção safeno-femoral normal, sistema de safena normal, e tem essas varizes reticulares com áreas de telangiectasias. Então, eu pergunto novamente para vocês, para raciocinarmos, esse exame é suficiente para o planejamento terapêutico dele ou ele podia ser melhor? Então, gente, a literatura descreve isso muito bem. A telangiectasia, ela não é algo isolado. Atrás dela pode ter uma safena como refluxo, conforme eu vou mostrar para vocês o trabalho da nossa convidada e da equipe dela, da doutora Ana. Mas já em 1969, Albanese já descrevia a associação dessas telangiectasias com perfurantes. Os microxantes podem ser o responsável pela causa de Metting após o tratamento das telangiectasias. Então, esses autores, inclusive o Fabrício, que é nosso amigo e é um cirurgião vascular de Goiânia, eles demonstraram que a associação de uma veia reticular com essas áreas de telangiectasias ocorre em 100%. E na maioria delas, 83%, está relacionada como fator predisponente ou fator crucial na permanência dessas telangiectasias. E quando a gente vê essas áreas de telangiectasias, vem esse nome aqui, ó, ND-IAG 1064, que para nós ecografistas é meio grego, mas esse é o laser transdérmico utilizado para uma opção de tratamento para esse tipo de paciente. Então, quando a gente fala em laser, a gente pensa em spot size e lembra que esse laser ele é menos efetivo em veias com 5 milímetros de profundidade, acima de 5 milímetros. Então, é importante, sim, que essas veinhas reticulares relacionadas com essas áreas de telangiectasias, a gente estude elas melhor. E como que a gente vai fazer isso? Avaliando o seu diâmetro, avaliando a sua profundidade e até avaliando se tem refluxo. Então, um exame que antes parecia ser simples, não é tão simples assim. Essas veinhas são pequenininhas, ficam escondidas e, olha, o refluxo, para eu ver que tinha mesmo, eu tive que medir. Então, exames que deram mais, vamos dizer assim, necessidade da gente examinar esses pacientes com maior cuidado. Então, a resposta, pessoal, é que esse exame poderia ser melhor mesmo. Nessas pacientes CEAP1,
essas áreas de telangiectasias, se a gente quiser responder a essa nova metodologia de tratamento, é importante que a gente descreva essa veia nutrícia, qual o diâmetro dela e qual a profundidade dessa veia na pele. Então, eu vou citar o trabalho da doutora Ana e da equipe dela, que eles demonstraram em 269 membros de pacientes mulheres com CEAP1, em 125 delas, 46%, havia relação de refluxo na safena magna com essas áreas telangiectásicas. Então, na era da ultrassonografia vascular, surgiu-se um novo termo, refluxo segmentar da safena. E com isso vieram novos conceitos. Onde é mesmo que começa esse refluxo? Será que esse refluxo precisa ser tratado? E essas tributárias não seriam elas a serem tratadas e que esse refluxo melhoraria? Então, são novos conceitos que vieram depois da era da ultrassonografia vascular. O grupo da Ana também demonstrou que, mesmo que não seja indicado o tratamento nesse refluxo segmentar, é necessário que a gente siga esses pacientes. A maioria deles, o refluxo vai estar inalterado. Pouca parte estarão com seu refluxo resolvido, mas uma parte dela, como, por exemplo, na safena magna, 33% e na safena parva, 13%, evoluíram de um refluxo segmentar para um multissegmentar. Então, em todos os aspectos, esse refluxo tem que ser seguido, até para a paciente entender que ela foi tratada, mas não foi mexida nesse refluxo. Até para entender que esse refluxo pode desaparecer e não é um erro do ultrassonografista vascular. Então, são noções que tornou o exame venoso mais complexo. É diferente do exame arterial, que é mais exato, né? Então, em relação àquelas 2 pacientes, para aqueles cirurgiões vasculares que optaram por não pedir exame nenhum, o exame físico seria suficiente. Lembra aquele paciente que a esposa incomoda com a área de telangiectasia, mas para ele não tem nada? Vejam só o que tinha relacionado com essa área de telangiectasia. Uma pequena perfurante, uma perfurante de 3 milímetros, está vendo? Mas que relacionava diretamente com essa área telangiectásica. E o sistema de venoso safena dele era totalmente normal. Aqueles autores que eu demonstrei para vocês, que o Santiago é um deles, olha que interessante. Ele demonstrou que em todos os pacientes com região de telangiectasia havia perfurantes, independente se são competentes ou incompetentes. E no trabalho dele, ele demonstrou que 20 dessas perfurantes, 46,5%, eram perfurantes insuficientes, tá? E que existe essa relação de maior associação com perfurantes. Esse outro autor aqui foi um pouco mais além. Ele demonstrou que a perfurante não só está relacionada com as telangiectasias, como foi a maior causa de responsabilidade pelo tratamento não bem-sucedido. Vejam vocês, 53,8% dos pacientes que responderam mal, ou seja, tiveram recidiva dessas telangiectasias, a causa foram essas perfurantes pequenininhas. E vejam vocês que são tão pequenas que é o que a gente diz, embora não seja prático fazer um exame desse no dia a dia, é necessário buscar essas pequenas perfurantes. Então, fazendo uma relação do passado e do futuro e do presente agora, após que tem gente assistindo essa live aqui, que nem era nascido, a Albanese já descrevia a relação dessas telangiectasias com pequenas perfurantes de joelho. E esses autores aqui em 2018 já recomendam que o exame deva ser feito nos pacientes com telangiectasia e muito mais naqueles que não tiveram um bom resultado. Então, pessoal, mas eu tenho que chamar a atenção para uma coisa aqui que fica meio controverso, né? E nós fazemos parte desse grupo aqui, porque nós publicamos nessa época aqui. As perfurantes, segundo o guideline de 2011 do Journal Vascular Surgery, a perfurante que é considerada patológica
são aquelas perfurantes com diâmetro maior que 3,5 milímetro, mas que estão presentes em úlceras. E esses autores chamam a atenção aqui para pequenas perfurantes, às vezes nem insuficiente, relacionada com telangiectasia. Então, eu trouxe aqui que é um nó na nossa cabeça, né? Qual perfurante que seria patológica? A perfurante é insuficiente, mas não necessariamente ela é patológica. Os que defendem a busca dessas perfurantes como responsáveis pela telangiectasia, os outros guidelines dizem que a perfurante patológica seria aquela em classificações CEAP mais avançada. Mas isso a gente vai ver cada caso, reforçando mais uma vez que o exame de venoso ele é muito mais complexo que o arterial. Muitas vezes o que eles me perguntam é o seguinte: mas você mapeia essas perfurantezinhas no paciente telangiectase, todos? É um dia para fazer um exame desse. Então, bom é quando você recebe um pedido desse, ó. Favor mapear essas veias nutridoras neste paciente. Por quê? Eu estou pensando em fazer um tratamento via tal que eu vou precisar o diâmetro, mas nem sempre é assim, então a gente vai mesmo mapear. Eu vou falar mais 2 pacientes ainda com classificação CEAP baixa. Vejam só essa paciente aqui, ela tem 35 anos, é totalmente assintomática e procurou também um cirurgião vascular somente por causa dessa área de telangiectasia aqui. E essa paciente está toda rabiscada aqui porque eu fiz questão de fazer esse mapeamento para mostrar que a veia era tão pequenininha e eu quis chamar a atenção de onde essa veia fazia conexão com essa perfurante aqui, que também era pequenininha. Então, vejam só aqui, eu vou mostrar o filme para vocês, que essa área de telangiectasia tinha uma conexão com essa veia reticular, reticular porque essa veia tem 2,5 milímetro, está numa profundidade da pele de 3 milímetros, e ela fazia conexão com essa perfurante aqui, que também é muito pequenininha. Ela mede 3 milímetros e tem um refluxo, que eu vou mostrar o filme para vocês, que se você fizer esse exame, praticamente eu daria essa perfurante como competente. Vejam só, aqui então tem o fluxo e esse refluxo que parece mais um flashzinho aqui, ó, tá? Então, vou mostrar mais uma vez, mostrando que essa perfurante é uma perfurante que, para configurar como refluxo, eu tive que ir lá no Doppler pulsado e medir esse refluxo, que a gente descreve até como bem pouquinho. Essa paciente iria progredir para aquela perfurante maior, que daria até o sinal de Down, e a gente mediria, e com varizes calibrosas? Não sei. É necessário tratar essa perfurante? Não sei, mas nós precisamos indicar, e talvez só tratando essa reticular aqui, possa ser que desapareça. O que eu quero demonstrar para vocês é que são perfurantes muito pequenininhas, às vezes competentes, mas diretamente relacionada com essa área de telangiectasia, tá? E essa outra paciente aqui, ela tem 42 anos, ela é assintomática, tem um filho, teve uma cirurgia de varizes, e o motivo que ela procurou o cirurgião vascular pela recorrência das varizes. E olha só o mapeamento venoso dessa paciente, sistema de safena totalmente normal, e ela tem essa veinha aqui, que mede 2,2 milímetro, é muito pequenininha, tem um trajeto subfacial. Vejam a foto aqui para vocês verem o tamanho dessa veinha, 2,2 milímetro, e o refluxo dela, ela tem um fluxo que eu chamaria de fluxo retrógrado, porque é caudal, e eu tive que medir também para mostrar que isso é um refluxo, e que hoje, depois desse tanto tempo que eu faço exame, eu acho que o que deveria ser mudado são os pesquisadores aumentar esse ponto de corte para realmente definir o que é um refluxo patológico, porque essa paciente aqui, então, ela tem 1.166, é um refluxo patológico. E nesse caso, é mesmo, porque essa veia faz uma conexão com o ponto de fuga perineal, ou seja, tem conexão direta com o território pélvico. Essa veia de 2,2 milímetros. E eu vou mostrar para vocês aqui que as veinhas dela eram maiores aqui na região do períneo. Olha só, vou soltar o filme e mostrar que na janela transperineal dela, quando ela faz valsalva, olha a quantidade de vasos que tem aqui. Tudo bem que não são vasos grandes, mas são maiores do que esse na face posterior.
mostrando, então, o ponto de fuga dessas tributárias do território pélvico para os membros inferiores. E lembrando, então, gente, que a gente precisa, sim, pesquisar esses pontos por onde essas tributárias migram do território pélvico para os membros inferiores. Isso acontece 34% de um refluxo não safênico, que na população varicosa é de 10% a 12%. Então, por que eu fiz questão de trazer esse paciente aqui? Porque é um CEAP baixo, mas relacionado com varizes pélvicas. Então, eu parti para o protocolo de investigação de varizes pélvicas, eu fui para a etapa transabdominal, esse é um desenho que eu mesmo fiz, sou péssima em desenho, mas só para mostrar quais as janelas que a gente utiliza para fazer o protocolo de investigação dessas varizes. Então, estudando o eixo de veia cave ilíaca, eu demonstrei nessa paciente que não existe compressão, mas ela tinha uma veia gonadal aqui, que mede 6,3 milímetros, o fluxo dessa veia também é caudal, direção à pelve, e nós sabemos que na literatura, uma veia gonadal com 6 milímetros ou mais, ela tem um fator preditivo positivo de mais de 96% para o diagnóstico de varizes pélvicas. E na etapa abdominal ainda, eu fui olhar a pelve dela, que faz parte do protocolo, e daqui a gente via já que havia uma dilatação na região anexial esquerda. E o exame ultrassonográfico dela, endovaginal, que é a outra etapa do protocolo pélvico, confirmou, então, a presença dessas varizes pélvicas muito maiores do que no membro inferior. Então, lembrando aqui que o endovaginal é o exame de escolha para o diagnóstico de varizes pélvicas, tá? Foi demonstrado aqui nesse último guideline da WIP, mostrando que o endovaginal é superior ao transvaginal, porque a correlação dele com a flebografia tem uma sensibilidade de 96% e uma especificidade de 100%. Esse é um dado também que nós fizemos aqui em Vitória e mostramos essa correlação com a flebografia também. Tá? Então, gente, reforçando então e chamando a atenção com essas veinhas que ficam escondidas e que elas podem ser simplesmente a ponta de um iceberg. Então, a gente começa no membro inferior, chegamos até o território pélvico, atrás de uma veinha de 2,2 milímetros. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu agradeço mais uma vez. Eu vou aproveitar, eu sei que a palavra vai estar com a nossa convidada Ana, para divulgar o nosso congresso, mas eu não podia deixar de matar a saudade, porque tudo começou mesmo aqui em Vitória, né? E diferente desse, que vai ser virtual, aqui teve muita agarração, muita aglomeração. Foi não, Sandra? Se Sandra estiver me ouvindo aí, ela sabe como que foi interessante. Então, assim, eu desejo a todos que todos venham ao nosso congresso e eu fico à disposição para qualquer dúvida. Vou Obrigado, Fanilda. Interromper o meu compartilhamento. Obrigado, Fanilda. Como sempre, mais uma aula maravilhosa. Só lembrando que no dia 12 de dezembro nós teremos a nossa Jornada Vascular Capixaba e pela manhã nós teremos a reedição do curso que foi realizado pela doutora Fanilda no Tecnovasc, que nós vamos também contar com a colaboração de todos. Essa aula vai ser exaustivamente também, o tema vai ser utilizado no curso, né, Fanilda? E já tem muita gente aqui me perguntando aqui em box se esses macetes, esses truques aí vão aparecer no sábado pela manhã. Eu estou falando que sim. Certo? E vamos então para a doutora Ana e depois finalizar com o doutor José Marcelo a nossa live. Então, eu passo já de antemão para a doutora Ana, por favor, para que dê as suas considerações e também nos apresente, nos brinde com um bom convite para o próximo voo para Curitiba. Por favor. Isso. Pessoal, antes de tudo, boa noite. Obrigada pelo convite de estar com vocês e ter a oportunidade de divulgar esse nosso evento que será online. Então, vai ser mais fácil, esse momento exige esse tipo de convívio, né, por trás das câmeras, mas ele
foi pensado na tentativa de fazer uma abordagem bastante científica e que e que tenha muito aprendizado em relação a isso. Fanilda teve a oportunidade de falar do Dr. Fabrício Santiago, falou do Dr. Carlos Engelhorn, são todas pessoas que estarão juntos nesse congresso, então dando esse recado, sabe, mostrando a experiência deles no ultrassom vascular. Então, vai valer muito a pena. E pegando um outro gancho da conversa inicial, que nós estávamos conversando de maneira mais descontraída, falando sobre o ultrassom, será que nós ultrassonografistas vamos desaparecer, vai ficar tudo com o cirurgião vascular? Na minha opinião, cada um tem seu espaço. A gente fica muito bom no que faz com a repetição, tá? Então, a gente repetindo, a gente fica bom de mão, fica procurando coisas, estuda e conhece a história natural da doença. E principalmente a doença venosa, que é uma doença que não tem uma história natural tão fácil de ser seguida como a doença arterial. Então, nós, ultrassonografistas vasculares, a gente tem esse conhecimento de como vai evoluir a doença, tanto é que a gente escreve sobre isso. Eu acho que, do meu ponto de vista, veja, bem pessoal, deveria existir e ser contemplado pela saúde e pela Unimed da vida, 2 tipos de exames. Um exame diagnóstico, que deveria ser feito em um laboratório independente, mas um laboratório muito sério. A partir desse diagnóstico independente, o cirurgião vascular teria que fazer o seu próprio rastreamento, ganhando também. São 2 exames independentes, como a Fanilda e Sandra conseguiram em relação à carótida. Com esses 2 exames, nós temos mais consistência de saber o que realmente está acontecendo com aquela perna. E hoje, que é mais definido para CAP-C1, CAPs mais baixos, realmente esse paciente ele vem geralmente com queixas mais estéticas. E a gente pode oferecer informações primordiais, informações importantes para que o cirurgião possa ter uma intervenção mais assertiva e a chance de recidiva ser menor. Esse é o trabalho de rastreamento, é um exame que exige mais tempo e que geralmente o cirurgião não tem esse tempo. Porque nós vendemos tempo, nós vendemos 40 minutos, meia hora de estar com o paciente para fazer esse rastreamento. Então, isso nós podemos oferecer aos CAPs mais baixos um exame que vai ver esses pequenos detalhes e que vão ajudar no diagnóstico. Eu anotei aqui algumas coisas em relação a telangiectasias. Realmente, telangiectasias, elas não estão lá sozinhas. Sempre tem alguma coisa por trás delas ou junto com elas, ou veia reticular, ou veia perfurante, um ramo, tudo isso tem que ser mapeado e oferecido, porque senão, se nós tratarmos só a ponta do iceberg, o que vai acontecer? Recidiva precoce, e é o que a gente não quer, né? Então, olha o papel importante que tem esse ultrassom vascular para avaliação dessas CAPs mais baixos. E é um papel muito característico nosso aqui do Brasil e, eventualmente, um pouco mais da Europa, França e Itália, mas não dos Estados Unidos, porque lá eles têm uma doença muito mais avançada. É uma doença, um CAP C4, C5, C6, e nessa doença mais avançada é uma outra abordagem, não é essa abordagem mais meticulosa de ir atrás e eu poder oferecer informações importantes para poder fazer o tratamento de uma veia que aparentemente ela é só estética, né? Então, eu como digo, e a veia, hoje em dia, é o dia a dia do cirurgião vascular. Né? Enquanto alguns cirurgiões vasculares se dedicam à artéria ou à parte de aneurismos ou dissecções, essa não é a maioria do dia a dia de todos os cirurgiões vasculares. A maioria é veia. E é isso que a gente pode ajudar. O ultrassom veio para modificar e ajudar na abordagem da doença venosa. Era isso que eu tinha que
Muito obrigado, doutora Ana. A visão do ecografista já foi muito bem estabelecida por vocês duas, mas eu gostaria de ouvir agora e ver a visão do cirurgião, o que ele está achando da invasão do ecodoppler dentro do sítio cirúrgico, do sítio de trabalho, né? Que hoje passa a ser também uma ferramenta obrigatória, porque antes nós tínhamos aquele conceito que ultrassom, insuficiência de safena, perfurante suficiente, CEAPs altos, e hoje nós estamos trabalhando com o Doppler como ferramenta já de instrumento de trabalho do cirurgião. Doutor José Maria, um dos nossos grandes baluartes aqui do CEAPs baixos e um amante da flebologia, gostaria da sua opinião, por favor. Está por aqui. Zé Marcelo, não? Doutor Zé Marcelo, desculpa. Doutor Zé Marcelo. É tanto José nessa sociedade, vocês me perdoem. Zé Marcelo, por favor, aí, suas considerações, por gentileza. Está me ouvindo? Opa, sim, desculpa aí. Está me ouvindo? Perfeito. Tá me ouvindo? Bom, eu queria parabenizar a Nilda, porque ela vem atrás da gente perguntar o que a gente quer ver. Eu sempre digo o seguinte, o ideal seria que o próprio cirurgião fizesse seu exame, porque ele examinou o paciente, ele identificou alguma coisa que ele quer ver e tem mais familiaridade com a doença venosa. Hoje a gente está enfrentando, infelizmente, uma invasão de radiologistas que estão oferecendo serviço para um plano de saúde mais barato, mas que querem fazer gineco, querem fazer obstétrica, querem fazer parte mole, querem fazer vascular, querem fazer tudo. Eu tenho visto muito exame, eu tenho discutido muito exame com a Fanilda, a gente vai aprendendo junto, já estamos aprendendo junto há mais de 20 anos, e o que eu sempre falo é o seguinte, hoje, há alguns anos atrás, o paciente ia chegar no meu consultório e falar assim, eu quero fazer a aplicação. Deita aí, vamos embora, vamos fazer. Hoje eu falo para ele o seguinte, não faço enquanto não tiver um exame. Por quê? Eu acho que a gente foi muito criticado pela palavra flebologia estética. Realmente, eu acho que a flebologia estética tem o seu campo, tem a sua indicação. Como a Ana falou, isso aí é o dia a dia do nosso consultório. Se você não faz pronto-socorro, se você não faz hospital, você opera o aneurisma a cada 2, 3 meses, porque normalmente você tem um tratamento clínico. Mas a varize está ali todo dia, a esclerose está ali todo dia. Então, é muito importante, se você não faz o exame, você procurar escrever tudo que você quer ver, tudo que você imagina que vai ter naquele paciente, porque mesmo que quem faça o exame não seja o cirurgião vascular, ou se seja o cirurgião vascular que não está adaptado a isso, ele procure ver o que você está querendo ver. Por exemplo, a profundidade da pele, quando você tenta fazer radiofrequência ao laser, é extremamente importante, né? Hoje a gente não considera mais tanto aquele monte de perfurante que a gente ficava atrás e ficava lesando pele, ficava lesando linfático para tentar perfurante, que aquela perfurante era a causa da doença. Então, hoje a gente avalia muito mais isso. E hoje nós damos muita importância a essa chamada perfurante estética, que é uma perfurante que, às vezes, não é insuficiente, mas é uma perfurante bidirecional e que regula a pressão, tanto intracompartimental quanto extracompartimental. Ela é bidirecional, então, às vezes, é muito importante. Você faz um pouquinho de espuma naquela veia maior ali, você consegue, às vezes, ocluir essa perfurante e ter um resultado melhor. E, realmente, o ultrassom hoje... Ei, Zé Marcelo, só fazer uma pergunta. Então, você considera também que existem perfurantes avalvuladas e que teria um fluxo bidirecional que manteria essa árvore telangiectase? Seria isso? Essas perfurantes que a gente chama de estéticas, essas são perfurantes que normalmente elas não são insuficientes, elas são realmente avalvuladas. Elas simplesmente fazem uma comunicação entre o intrafacial e o extrafacial, controlando essas pressões. Então, elas têm um fluxo bidirecional. Agora, se você conseguir fazer um tratamento, um laser, uma espuma, tratando bem perto daquela perfurante ali, às vezes você consegue ocluir ela sem você ter que intervir direto nela. E uma pergunta aqui, só complementando o que você está colocando, uma pergunta do chat aqui, e um colega está questionando o seguinte, você acha que já chegou o momento de nós falarmos que o ultrassom ele é uma ferramenta obrigatória durante o ato cirúrgico, independente do CEAPS?
e principalmente nesses CEAPs baixos que a gente, por vezes, faz escleroterapia, você tem a resistência de resposta eficaz, e aí acaba tendo e achando no mapeamento uma perfurante ou uma veia nutrícia que está estragando o teu tratamento de ambulatório? Eu acho que mesmo que você não faça o exame, eu acho que você deveria, na hora de fazer uma cirurgia ou de fazer um procedimento, ter ultrassom na mão. Então, por exemplo, você vai localizar uma nutrícia, uma perfurante, e quando você vai marcar a perna do paciente para fazer uma cirurgia, você confirmar todos aqueles dados que, às vezes, um radiologista, um ecografista passou para você. Acho que a marcação, principalmente de alguns pontos, como safena externa, você confirmar o diagnóstico é muito importante. Eu acho que dominar o ultrassom é uma necessidade. Eu acho que a gente que não domina, nós estamos na idade da pedra, infelizmente, e já estou me colocando como candidato ao próximo curso, porque é o que eu falei, eu não quero fazer exame, eu não quero fazer carótida, eu não quero dar laudo, mas eu quero poder examinar meu paciente, confirmar um diagnóstico, localizar uma veia. Por exemplo, se localizar uma perfurante numa doente com lipedema, com celulite, é coisa difícil. Aí você fica ali, aí você faz uma incisão grande, ou então você tenta tirar na agulha, lesa linfática. Eu acho que isso aí não contribui para o resultado da sua cirurgia. Perfeito. Doutor Juliano, alguma pergunta do chat? Não, acho que o mesmo colega que você comentou aí falou sobre... perguntou para a doutora Fanny o que ela achava desta moda de culpar e tratar todas as perfurantes que foram encontradas no exame de perna. Pergunta direcionada para ela. Mas não teve mais nenhuma nova, não. Eu acho interessante, porque esse conceito de perfurante suficiente, ela ser o causador de um matching ou de qualquer outra dificuldade terapêutica em CEAPs baixos, isso ainda é uma novidade para todo mundo. Você não acha, não, Juliano? Gente, é o contrário, né? Deixa eu interromper aqui. É o contrário. A evolução foi de que a perfurante não é o vilão da história. Então, assim, tanto é que eu mostrei o guideline em 2011. Perfurante pode ter 1000, mas a patológica vai ser aquela que estiver envolvida lá na úlcera. Essa é a patológica. Mas o que eu quis confrontar foi exatamente esses conceitos que estão surgindo nas extremidades, no CEAP baixo e no CEAP avançado. A perfurante, ela seria patológica no CEAP avançado. Agora, esse conceito de que ela nutre isso. Por isso que eu falei, é muito complexo o sistema venoso. Eu não sei responder qual é a perfurante. Nem posso, nem tenho competência para isso. Mas mostrando que o sistema venoso tem que ser estudado mesmo. Mas que as perfurantes, elas saíram de ser o vilão há um tempão. Eu acho que a gente não pode tratar exame. A gente vai tratar pacientes. Ao tratar pacientes, a gente vai tratar as perfurantes ou veias que necessitem de tratamento. As outras podem estar lá, eu conheço a presença delas, posso até falar para a paciente, olha, isso pode mais tarde gerar a necessidade de uma intervenção. Agora não. Então, ajuda até a gente nos falar um pouco sobre o futuro, mas tratar o paciente, não o exame. Mas o exame não deve mentir, o exame tem que mostrar o que tem, e a decisão cirúrgica é do cirurgião, e muitas vezes, como CEAP baixo, junto com o paciente. O que você acha de a gente fazer isso? A paciente concorda? Então, individualizar e definir a indicação de mexer ou não naquela veia perfurante, paciente, com um acordo com o paciente. Ana? Marcelo tem para falar sobre as perfurantes aí. Não é das perfurantes, não. Eu acho o seguinte, você recebe o exame, mas realmente você tem que conversar com o seu paciente. Essa veia aqui, eu não vou mexer por isso. É interessante hoje que mudou também o conceito, por exemplo, antigamente você pega uma tomografia, tinha um monte de cálcio lá na aorta, mas como não tinha estenose, não tinha nada, o cara nem descrevia. Hoje o cara descreve assim, mínimas placas arterioscleróticas na aorta abdominal, senão a gente chega no consultório desesperado. Eu falei, descreve isso, porque tem que descrever. Está aí, está na cara dele. Se ele não descrever, um dia que um outro falar assim, porque o cara não viu isso. Então, eu acho que muito interessante é você receber o exame e você interpretar. Na hora que eu recebo o exame, eu boto o doente em pé ali, sento com o exame do lado e vejo o exame. Quando eu tenho oportunidade, eu vou
na sala do lado, com a doutora Fanilda ali, para ver o exame, com a Fanilda e com o Lelson, quem eu tenho mais oportunidade. Então, aquilo que eu falei, a gente foi aprendendo junto. Ela me ensina, eu ensino a ela, e a gente vai aprendendo junto. E eu acho que é isso que é o futuro. José Marcelo, e a respeito da que estão me perguntando também aqui sobre cobrança? Quer dizer, levar o aparelho para o centro cirúrgico obrigatoriamente ter esse aparelho à disposição para o cirurgião, e a cobrança? Como é que nós estamos em termos de dificuldade de cobrar um procedimento intraoperatório? Existe um código para cobrança de Doppler intraoperatório. Não paga muito bem, mas eu acho que isso é uma coisa que pode ser discutida. Eu acho que, como a gente chegou à conclusão aqui, que o cirurgião deve refazer pelo menos parte do seu exame, eu acho que existe a cobrança, eu acho que a gente tem que institucionar isso, de cobrar Doppler perioperatório. Perfeito. Paga muito bem, não, paga muito mal. Mas eu concordo. Precisamos trabalhar isso. É uma briga, exatamente. É uma bandeira que deve ser levantada e discutida dentro das regionais, isso, que deve ser cobrado. Fazer um exame diagnóstico, que deve ser pago, e um exame intraoperatório, que também deve contemplar uma remuneração. E basta a gente brigar por isso. Doutor Fábio? Opa, obrigado, Eliud. Bom, primeiro, lembrar, não sei se a Fanilda lembra, o doutor Zé Marcelo e o doutor Antônio Augusto é que me mandavam levar os primeiros pacientes e ficar horas no Santa Rita vendo a Fanilda fazer os exames. Lembra disso, Fanilda? E a outra coisa, parabenizar a doutora Ana, porque essa é a verdade do cirurgião. Desde o nosso primeiro congresso, que eu lembro que teve aqui em Vitória, que se falou de ecodoppler, Antônio Augusto era o chefe da mesa que perguntava o que interessa ao cirurgião no exame de ecodoppler. Durante muito tempo, o ecodoppler foi encarado como um exame para se indicar a cirurgia. Não é para isso. O exame é para se acompanhar a cirurgia. Por isso a importância, Marcelo, do cirurgião saber, não para dar laudo, não para vender exame, mas para dar o melhor tratamento para o seu doente. Achei muito interessante, foi na hora que, inclusive, que eu tinha pedido licença para falar, a doutora Ana complementou exatamente com o meu pensamento. O ecodoppler é fundamental para você saber o que você precisa ou não tratar, o que efetivamente está ou não envolvido com a patologia do seu paciente. Eu acho que esse tem que ser a forma de encarar o ecodoppler. Perfeito. Eu também penso dessa maneira, Fábio, e exatamente com essa bandeira que nós iniciamos a gestão. Pensando em fazer um curso, vamos para o segundo curso agora, e vamos também evoluir para um módulo avançado, com 4 ou 3 módulos avançados, a Fanilda depois ela pode, se quiser complementar. Exatamente por quê? Porque, no caso de uma fístula arteriovenosa, você definir se essa fístula, o que você pode fazer a mais com ela, o cirurgião tem que estar habilitado para identificar alguma situação que ele possa intervir, levar para a hemodinâmica, que seja, e exatamente em cima do tratamento cirúrgico, ele poder agregar valor dentro do seu trabalho, que é nada mais natural. Eu não vejo assim a menor importância. Eu acho que a importância que é tão... O diagnóstico e o mapeamento perioperatório, ele também é de uma importância... primeiro, que ele vai dar certeza de que foi feito o diagnóstico corretamente. Segundo, que ele vai estar tratando e podendo dar uma definição melhor daquilo que o paciente almeja, que é o seu resultado aí, não interessa se ele é estético ou funcional, mas um resultado em que ele esteja procurando. E eu acho que a fala de vocês foi muito em cima disso daí, só tenho a parabenizar. Mais algum dos senhores gostaria de complementar? Doutora Fanilda? Doutor Antônio Augusto? Gostaria sim de fazer um comentário e eu estava esperando, porque em termos de fisiologia venosa, não ia passar despercebido de jeito nenhum. Não, sem dúvida, a exposição de Fanilda na realidade, é uma constatação visual de uma coisa que já tem algum conhecimento. Lembro muito bem do professor Poeste Leão ter injetado numa telangiectasia contraste e captado esse contraste numa veia femoral. Então, na realidade, isso não é um conhecimento. Muito antes, quando todo método de imagem que nós tínhamos era a flebografia. Entretanto, há conhecimento sobre a patogênese de varizes, que um dia me foi chamada a atenção pelo Sérgio Salles Cunha, quando ele comentou comigo acerca de encontrar
comunicações, arteríolas não, artérias, eles chamavam de pequenas artérias, que eu quis entender serem menos do que artérias, talvez o território mais ligado à microcirculação, como elementos de vasos de distribuição muito muito subdérmico, e que ele achava que aquilo pudesse ter uma relação também com o desenvolvimento de telangiectasias ou mesmo varizes reticulares regionais. Esse é um conhecimento, pelo menos, foi muito colocado por um fisiopatologista vascular chamado Pillax, em meados do século passado. Vai muito longe, não. Vai muito longe, não, Antônio Augusto. Desculpa. Você está indo lá atrás. Então, eu queria saber como é que tem sido, em função dessa atenção mais recente para com esse compartimento vascular venoso, se tem sido percebido ou se é possível perceber comportamentos de fluxo nessas veias que possam sugerir pulsatilidade, como se microfístulas nelas estivessem presentes. Existe um aspecto que a gente via muito e que depois foi mascarado pelo reconhecimento das fugas glúteas, particularmente, de veias que, quando a gente rompia uma veia de 2 milímetros, a gente tinha jatos que atingiam 15 centímetros, não pulsátil, contínuo, mas mostrando uma veia de muito alta pressão, com o paciente deitado e de coloração mais rubra, não tão escura quanto o sangue venoso convencional. Então, eu gostaria de ver se vocês têm percebido alguma coisa dessa natureza. Posso responder primeiro? Pode começar por você, Ana. Tá. O que a gente percebe quando a gente mapeia essas pequenas veias perfurantes, que sempre do lado dela tem uma artéria. A gente vê a artéria. E a gente percebe que tem veias de telangiectasias que são mais escuras, mais violáceas, e as outras que são mais rubras, mais vermelhas. Essas mais vermelhas poderiam estar envolvidas com pequenos shunts arteriovenosos que seriam mais difíceis de você fazer uma escleroterapia ou um tratamento delas. O que a gente vê, a gente ainda não consegue, eu não sei se a Fanny tem outra experiência, mas eu não consigo ainda definir a presença da fístula. Mas a presença da artéria, pequena artéria, uma pequena arteríola, junto com a veia perfurante, ela é muito constante e muito frequente. Fã? Então, para cada perfurante tem uma arterinha. Isso aí é fato. Agora, eu procurei muita arterinha dentro das telangiectasias, nunca encontrei. Porém, hoje tem transdutores que chegam a 20 MHz. Então, pode ser que os transdutores que os dermatologistas utilizam, eles possam conseguir ver isso. O que eu acho muito difícil é porque a gente consegue ver pequenas arteríolas em neogênese. Em traves fibróticas, a gente consegue ver. Em processo inflamatório, a gente consegue ver que existe uma neogênese. Em placa de carótida, consegue ver. Porém, nas telangiectasias, a gente não consegue ver, mesmo baixando o PRF. Talvez, e foi sugerido no nosso grupo ali, de que a gente estava no sábado passado, quem sabe um contraste jogando aí no eco para poder avaliar se existe essa relação artéria e veia. Mas no Doppler convencional, atualmente, não vi nenhuma publicação de ter se detectado. Procurei muito, hein? Porque na época que se dizia a telangiectasia vermelha, a gente procurava. Pode ser que o transdutor é menor? Não sei. Não temos resposta para isso, diante dessa complexidade venosa. Estão me cobrando aqui essa aula e a presença, inclusive, para você convidar aí a doutora Ana junto no curso do dia 12, viu? Já estão me cobrando aqui também. Parabéns a todos. Realmente foi um blend de aulas vasculares aqui, indo da horta para o CEAP 1 e 2.
Isso é bem legal, porque a gente está tentando diversificar, está concorrendo com o Flamengo, está concorrendo com outras lives, e as lives estão cada dia mais concorridas e, por vezes, repetitivas também. Então, a gente tentou mudar um pouquinho isso daí. Gostaria de agradecer enormemente, vou começar com as damas, com a doutora Fanilda, com a doutora Ana, reforçando novamente o Congresso de Eco, e aí depois o doutor Zé Marcelo, o doutor Fábio, o doutor Juliano, por último, o doutor Antônio Augusto, e nós encerramos a nossa live. Vamos na sequência. Tchau para todo mundo. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada. Pessoal, eu gostaria de convidá-los para o congresso. Ele vai estar muito legal, porque tem muita coisa de diagnóstico, mas também tem coisas de procedimento. O doutor José Marcelo vai gostar muito dessa abordagem, que é contemplada essas duas situações. E outra coisa, é um congresso que é só 4 horas por dia, quase não dá tempo de cansar, porque as coisas vão ser bastante dinâmicas e a gente vai as coisas vão estar gravadas, evitando que a tecnologia puxe um pouquinho essa nosso tapete. Então, vai ser mais fluida isso. Eu acho que vale a pena para cirurgião vascular também. Tá? Mesmo quem não queira fazer Doppler, vai ser um incentivo para começar. Aprendeu com a gente, que teve que cortar a palavra de um monte de gente lá, que falou tempo demais, né? Mas não vai ter isso. Bom, nós tivemos aí... Tivemos aqui aproximadamente 15 no Zoom e mais 56, total de 70 pessoas na nossa live, acho que é bem legal. O Espírito Santo tem junto com as grandes regionais, né, nesse conteúdo científico. Nossa diretoria está sempre atuante, o time está sempre coeso aí para mais aventuras, e a próxima aventura será no dia 12 de dezembro. Nós teremos o curso da doutora Fanilda pela manhã e a Jornada Vascular Capixaba no período da tarde, com uma aula jantar também do doutor Bruno Naves, e aí presença no momento da jornada. Eu gostaria... Fábio, finaliza para a gente aí, doutor Antônio Augusto já nos deu boa noite, finaliza para a gente a nossa reunião, por favor. Obrigado, Eliud. Nosso Coringa Vascular Capixaba. Coringa, o 8, tá certo. Obrigado pela lembrança. Sempre que eu puder, eu estarei aqui, porque dividir mesa com Fanilda, com o Antônio Augusto, Zé Marcelo Ferreira, a doutora Ana, é um privilégio, não é nenhum sacrifício, não. Antônio Augusto e doutor Pedro estão me devendo as horas que eu perdia lá na... Perdia não, né? Que eu ganhei, porque foi de lá que veio o interesse em aprender ecodoppler, né, Fanilda? Com a Fanilda lá no Santa Rita fazendo os exames. E parabéns mais uma vez a você aí pela essa ideia de juntar 2 temas. Viu como é que deu certo? Tá todo mundo aqui. Parabéns, e a nossa sociedade está muito bem representada por todos vocês aí. Obrigado. Muito bem, boa noite. E estaremos no congresso, tá? Na sexta-feira estarei lá. Obrigado, Fanildo, pelo convite.